Rute disse a Noemi que ia ao campo a apanhar espigas, e ela chegou ao campo de Boaz, que era parente de Noemi. Então Boaz disse a Rute para juntar-se às minhas moças em seu campo. Disse-lhe Boaz: bem sei tudo quanto tens feito para tua sogra depois da morte de teu marido. Também a hora de comer, disse-lhe Boaz. Achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Depois lhe disse Noemi: lava-te, pois, e unge-te. Veste os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda, e vindo Rute de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. E ele perguntou: Quem és tu? Sou Rute, tua serva. Bendita sejas tu Estende a do tua Senhor. capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo foste, quer pobre, quer rico. E Boaz casou com Rute, que deu à luz a Obed, que gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, que será o rei de Israel. A liturgia da entrega noturna. O fechamento do altar diário. Quando o dia atinge o seu limite e a escuridão evoca o repouso, a alma humana se depara com o desafio de encerrar o seu expediente mental. O texto litúrgico transcrito funciona como um ponto de inflexão espiritual, onde o crente deixa de ser um executor de tarefas e passa a ser um entregador de fardos. A oração da noite não foi desenhada apenas para pedir proteção mecânica contra os perigos físicos. Ela é o ato jurídico e teológico de transferir a governabilidade da nossa vida para as mãos daquele que não está sujeito ao cansaço. O salmista capturou a essência desse posicionamento no Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O descanso não é a ausência de problemas pendentes, mas a presença da certeza de que Deus permanece acordado cuidando das pendências. Gratidão pelas tensões. A oração propõe algo revolucionário logo no início: agradecer não apenas pelas portas abertas e livramentos visíveis, mas pelas situações que testaram a paciência e esticaram os limites da alma, sob a ótica do reino. O desconforto e a frustração de um plano que deu errado são ferramentas de calibração do caráter. Deus não está focado em nos dar um dia perfeitamente confortável. Ele está focado em nos tornar parecidos com Jesus Cristo. A recusa do pensamento obsessivo. O texto clama por uma blindagem cognitiva. Cobre minha mente com teu conforto, para que eu não permaneça acordado pensando em coisas que não posso controlar. A insônia gerada pela ansiedade é a tentativa infrutífera da mente de resolver, à noite, através do pensamento circular, problemas que só pertencem à jurisdição de amanhã. Ao declarar a soberania de Deus sobre o dia que passou, quebramos o ciclo da autossuficiência e nos humilhamos debaixo da poderosa mão divina. 1 Pedro 5, 6 e 7. A teologia do sono, o design da fragilidade humana. Deus criou o corpo humano com uma necessidade biológica incontornável: o sono. O fato de precisarmos desligar a nossa consciência por cerca de 1/3 do nosso dia é um lembrete anatômico e teológico da nossa condição de criaturas. Deus é o autoexistente. Ele não precisa repor energias. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, 4. O homem é dependente. Nós precisamos parar. O sono é um ato de submissão onde dizemos: Senhor, o mundo continua girando, a minha família continua existindo, e o meu futuro continua seguro, mesmo que eu esteja inconsciente, porque o Senhor é o sustentador. Dormir em paz, portanto, torna-se um ato de adoração,
E uma manifestação prática de fé é a aceitação de que o nosso esforço humano tem um limite e que a providência divina opera no silêncio e nos bastidores enquanto as nossas defesas estão baixas. O escudo das promessas. A lâmpada no fim do caminho. Ao citar que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmos 119, 105, o texto evoca a memória da fidelidade de Deus. Trazer à memória as promessas bíblicas e a constatação de que o Senhor nunca falhou no passado funciona como um sedativo espiritual contra os ataques de pânico e as setas infladas de medo que costumam rondar a calada da noite. A oração também expande os seus horizontes e atua na geografia da intercessão global. Olhar para o próximo, interceder pelos enfermos, pelos enlutados e pelos que se sentem sozinhos no meio da madrugada, nos tira da bolha do egoísmo espiritual. Olhar para o mundo. Lembrar que o Senhor permanece sentado no trono, soberano acima do caos geopolítico, da divisão social e das crises coletivas, devolve a escala correta às nossas crises privadas. Se Ele governa as nações, Ele pode perfeitamente governar o seu amanhã. O selo do altar, encerrando com um amém. O encerramento da oração foca os olhos no autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Não deitamos os nossos corpos baseados na força do nosso otimismo ou na estabilidade da nossa conta bancária, mas no caráter daquele que nos chamou, nos redimiu e nos adotou como filhos legítimos. Ao pronunciar o amém, a alma dá o clique final de segurança no cofre da providência divina. O dia está encerrado, o balanço foi entregue ao tribunal da graça. Os erros foram cobertos pela misericórdia renovada e o futuro foi colocado nas mãos do Deus que já habita o amanhã. Você está seguro para fechar os olhos e descansar. Oração por força na fraqueza. Pai Celestial, há momentos em que me sinto completamente esgotado, quando minhas próprias forças me faltam e os fardos parecem pesados demais para suportar. Nesses momentos de fraqueza, eu me entrego a Ti, minha rocha e meu refúgio. Lembra-me de que a Tua força se aperfeiçoa na minha fragilidade. Infunde-me com o Teu poder divino, não para que eu vença com a minha própria força, mas para que eu persevere com graça e fé, sabendo que Tu me sustentas. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Obrigado, Senhor, pela Tua graça infalível. Quando estou fraco, Tu és a minha força. Ajuda-me a confiar no Teu poder, sabendo que me sustentarás em todos os desafios. Que a minha dependência de Ti seja evidente, um testemunho do Teu poder operando em mim. Amém.